falar de foco, gente, esse é um assunto que sempre dá pano pra manga com as mulheres multipotenciais. Sempre, 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 sempre. E é um assunto que, por sua vez, eu estudo há 8 anos. E por que eu estudo foco há 8 anos? Porque eu tenho vários motivos pra isso, tá? Motivo número 1, eu sou Enneagrama tipo 7, ou seja, foco não nasceu de fábrica. Eu sou geminiana, foco definitivamente não nasceu de fábrica. Eu sou extremamente bagunçada, caótica mesmo, na minha mente, eu sou muito caótica. Então, ao mesmo tempo que eu tô pensando aqui numa determinada coisa da minha empresa, eu também já tô lembrando que eu preciso comprar o material escolar da Alice, e eu já tô pensando o que eu vou colocar na afta, e eu sou extremamente procrastinadora. Então, junta tudo isso, era pro resultado ser muito ruim, né? Então, por conta disso, tem 8 anos que eu estudo foco. Por quê? Porque aquilo que não vem de fábrica, a gente desenvolve, né, meus amores? Então, eu tenho estudado foco durante esse tempo todo. Por quê? Apesar de eu ter todas essas complicações que eu contei pra você, apesar de eu ser uma pessoa desfocada, apesar de eu ser uma pessoa multipotencial e procrastinadora por natureza e extremamente caótica e bagunçada, apesar de tudo isso, eu fui buscar solução. Porque eu também acredito que a gente precisa encontrar formas de solucionar os problemas que vêm de fábrica com a gente. Então, eu não me aceito desfocada. Eu não digo simplesmente eu estou desfocada, eu sou desfocada e não tem mais jeito. Não, eu vou buscar solução até o dia da minha morte, mano. Eu não vou ficar nessa de, eu sou desfocada e foda-se. Então, quando eu fui estudar sobre foco, eu fui entender neurocientificamente falando como funciona o meu cérebro em relação ao foco. Nessa live aqui hoje eu vou te falar tudo que eu aprendi sobre foco. Primeira coisa que a gente precisa identificar é o que é o foco, né? Foco é a nossa capacidade de dar atenção a uma determinada coisa. E dar atenção a uma determinada coisa significa eliminar distrações. Entende isso? Então eu preciso dar foco a uma determinada coisa. Eu preciso eliminar distrações. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu não consigo focar. E eu falo assim, mentira. Você consegue focar sim. Sabe por que você consegue focar? Imagina o seguinte, quanto tempo você ficou hoje na internet? Contando WhatsApp, TikTok, Reels, Instagram, Stories das pessoas. Quanto tempo você ficou na internet hoje consumindo? Então vocês não vão querer dizer pra mim e pra vocês que vocês não têm a capacidade de focar, né, amores? Porque isso também é foco. A gente acha que não. A gente acha que tá na internet assistindo entretenimento não é foco, mas é. É foco. É foco quando eu tô assistindo um vídeo no TikTok e depois eu assisto outro, e depois eu assisto outro, e depois assisto outro. E o que acontece com o meu cérebro é que ele desliga todas as outras distrações para que eu foque só naquilo. Quem já teve a sensação de estar com o celular na mão, assistindo alguma coisa e alguém fala alguma coisa com você e você tem que perguntar, oi? O quê? Se você já passou por isso, você é capaz de ter foco. A grande questão é que você está tendo foco em algo que talvez não esteja congruente com o que você quer consertar, ou corrigir, ou resolver, ou construir. Entende? Mas foco nada mais é do que a sua habilidade cerebral de focar numa coisa eliminando distrações. Não importa que coisa é essa. Não existe foco. O seu cérebro não entende que foco é ler um livro e não estar no TikTok. Foco é foco, mano. Então, se você consegue foco para você estar ali assistindo, jogando, sabe, joguinho de celular, TikTok, YouTube, Netflix, WhatsApp, conversas com o boy. Tudo isso é foco e é a sua habilidade cerebral de eliminar distrações para focar naquilo, ok? Então, assim, todas nós temos capacidade de foco. Eu costumo pensar para minha vida que existem 2 tipos de foco. Existe o foco de longo prazo
que é um foco mais aberto, e existe o foco do aqui e do agora. E os dois precisam ter alinhamento e congruência entre eles. Não adianta eu ter um foco de longo prazo numa determinada coisa e o que eu estou fazendo no meu dia a dia não está congruente com aquele foco de longo prazo. Por exemplo, quero construir um negócio digital em 2022. É o sonho de muitas de vocês aqui. Um negócio digital onde eu possa vender os meus produtos e serviços pela internet, onde eu possa ser bem remunerada, reconhecida por esse trabalho que eu faço, impactando outras pessoas e sendo muito bem pagas por isso, né? Isso é uma construção de um cenário, de um sonho. Então, no teu foco de longo prazo, você quer ser essa empreendedora. O teu foco de hoje, o teu foco de agora, ele precisa ser congruente com essa imagem do futuro. Porque se no teu foco do futuro, tá, que você quer ser essa empreendedora, mas no foco de hoje você tá assistindo TikTok, ou se você tá consumindo vários vídeos na internet, as coisas não têm congruência. As chances são de que você não vai conseguir chegar naquele resultado futuro. Então, a primeira coisa que eu quero que você avalie na sua vida hoje é: 1. O teu foco externo, o teu foco futuro, ele está 100% alinhado ao foco que você coloca hoje nas suas tarefas do seu dia a dia. Olha para o seu último mês. Você olhando para o seu último mês, para o último ciclo, né? Último ciclo lunar, né? A gente entrou ontem na lua nova, então começamos um ciclo lunar novo ontem, dia 2. Vamos olhar para o ciclo anterior. O foco que você deu todos os dias estava alinhado com seu foco de longo prazo? Se não estava, o teu primeiro papel é encontrar essa sincronicidade, é encontrar esse alinhamento. E esse foco, gente, é o que vai fazer diferença. É totalmente o que vai fazer diferença. Quando você desenha a tua visão do futuro, que você quer ser aquela empresária onde você tem resultado e liberdade e que você tem tempo para sua família, e que você é bem remunerado e que você gera impacto e que você influencia pessoas na internet, quando você pinta essa tela mental, aquilo para o teu cérebro já é real, porque o teu cérebro não distingue o que é realidade do que não é realidade. Só que quando você volta para o momento presente, é você que precisa garantir se tudo que você está fazendo no seu dia a dia está alinhado ou não com aquilo, porque senão aquela tela mental não tende a acontecer. Agora, o Daniel Goleman, que escreveu um livro chamado Foco e escreveu também o Inteligência Emocional, ele fala que existem 2 tipos de distrações que tiram o nosso foco no dia a dia. Ele fala que existem as distrações sensoriais e as distrações emocionais. Quais são as distrações sensoriais? Imagina assim, você está tentando ler um livro, sei lá, vou pegar um livro aqui, vai. Esse aqui, da Ellen Salomon. Você está tentando ler lá o Gestão Digital da Ellen. Aí você está aqui lendo, aí o que acontece é que tem um barulho aqui do lado de alguém que está com uma televisão ligada e aquele barulho está aqui te incomodando e você precisa botar muita atenção no que você está lendo porque aquele barulho está te distraindo. Ou você está tentando ler e o teu filho está, mamãe, hoje eu ouvi mamãe 455 mil vezes. Esse é o foco, essa é a distração sensorial. Então, ruídos, interrupções, né? São coisas que acontecem e que tiram a tua distração daquilo que você está tentando fazer. E tem as distrações emocionais. O que são as distrações emocionais? É aquilo que nós estamos sentindo. Então, tipo, se eu tô sentindo um medo muito grande de empreender, uma ansiedade porque eu quero resultado para ontem, na hora que eu for colocar foco, por exemplo, na produção de conteúdo, vai ter tipo um espírito obsessor falando aqui comigo o seguinte: mas você precisa de resultado agora, mas meu Deus, e se não tiver dinheiro? Mas e se eu não conseguir? E se ninguém cobrar de você? E isso aqui é uma distração emocional, produzida por você,
produzida pelos seus próprios sabotadores. Isso acontece com todos nós, né? Então, por exemplo, a distração emocional da culpa de quem é mãe. Tem uma frase que fala: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso é um processo patriarcal, né? Porque a gente veste aquela autoimagem de que nós somos insubstituíveis e a busca da maternidade perfeita que é impossível, né? Então é uma busca extremamente violenta com a gente. Mas o fato é que esse é um grande exemplo de distração emocional. O relacionamento tóxico, ele não é a distração emocional, ele provoca a distração emocional, como ele provoca várias outras coisas. Ele provoca golpes brutais na autoestima, ele provoca medo, ele provoca insegurança, ele provoca frustração, ele provoca ansiedade. Então, assim, às vezes, um determinado ponto da nossa vida que precisa de ajuste vai provocar várias coisas que nos afastam do nosso objetivo. Saca isso? E várias coisas, inclusive a distração emocional. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, o tempo inteiro, analisar quais são as distrações que estão tirando o nosso foco. Entende? Cada dia que a gente tem, a gente precisa ter as nossas atividades alinhadas com a construção da vida de longo prazo. Senão a gente vira bombeiro, né? A gente fica apagando incêndios. E na hora que a gente estiver fazendo essa construção, a gente precisa o tempo inteiro estar se observando para verificar as distrações que estão à nossa volta, tanto as distrações sensoriais quanto as distrações emocionais. Então a gente passa o nosso tempo olhando para isso. Existe um outro livro que se chama Indistraível, que é um livro fantástico. E o autor prova, nesse livro, que a distração, ela vem de um desconforto. Ele mapeou a distração. Então é mais ou menos assim. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, você está aqui e aí você liga o seu computador. E aí você pensa assim: vou agora montar um carrossel de conteúdo. E aí quando você vai montar o carrossel de conteúdo, do nada, 15 minutos depois, passou um gnomo, sei lá, que quando você foi ver, você estava assistindo os stories de uma influencer que você segue. Tu não sabe como tu foi cair ali. Tu não sabe como que tu foi cair naqueles stories. Mas o fato é que 15 minutos antes, você tinha sentado a bunda na cadeira para fazer um carrossel. E por algum motivo, ou uma luz do seu celular acendeu, ou tocou uma notificação, ou você distraidamente pegou o celular, você desbloqueou o celular, você entrou no Instagram, você viu a bolinha da criatura, você clicou na bolinha e você já assistiu uma sequência de 10 stories da mulher. E aí você para e fala assim: what the fuck é comigo? Gente, todo mundo já sentiu isso, todo mundo já passou por isso, né? A atenção, que é o combustível do foco, ela tá cada vez mais escassa, né? Se você parar para pensar, existem alguns estudos que mostram que hoje uma edição do The New York Times tem mais conteúdo do que um adulto da época da Revolução Industrial recebia durante a vida dele inteira. Então a gente é bombardeado com a internet de muito conteúdo. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando alguém inventou o navio, essa pessoa automaticamente também inventou sem querer o naufrágio. E é o que acontece com a internet, né? Quando alguém inventou a internet, a gente também inventou a dissolução da atenção, né? A nossa atenção, ela hoje é muito, muito, muito falha por conta de todos esses estímulos, né? Então, como a gente sabe disso, como a gente tem conhecimento disso, como a gente sabe que as distrações sensoriais existem, as distrações emocionais existem, que o meu poder de atenção está cada vez mais raso por conta da rotina, por conta da nova forma de viver da humanidade.
Como a gente sabe de tudo isso? A gente precisa direcionar o nosso foco com mais atenção plena ao que a gente está fazendo. Porque, real, o que vai acontecer é que a gente vai virar um macaquinho de galho em galho, pulando o dia inteiro. E chega no final do dia, a gente tem aquela sensação brutal de que nada aconteceu. Aquela sensação imensa de que a coisa não foi. E você olha, e o pior, tu termina o dia cansada. Tu termina, o cérebro tá exausto, você tá cansada mentalmente, fisicamente. Você chega no final do dia cansada, com uma sensação de que você fez muito, mas quando você olha para trás, você não consegue medir o que você fez. Porque parece que você não fez nada. E aí isso gera uma ansiedade, uma frustração imensa. Isa, beleza. E como que resolve isso? Pois é. O cara do Indistraível, eu esqueci o nome dele agora, que é um nome diferente. Eu tô procurando o livro aqui, eu não sei onde ele tá. Mas o nome do livro é Indistraível. Eu gosto de falar o nome do autor, mas agora eu esqueci. O autor do Indistraível, ele mapeou e ele viu que antes de você se distrair, nesse momento que eu citei pra você, por exemplo, em que você sentou pra produzir um carrossel e de repente você estava vendo stories de alguém, o que fez você ir pros stories foi o fato de você sentir um desconforto. Um desconforto qualquer. Ou porque fazer aquilo é chato, ou porque fazer aquilo ocupa muito espaço mental e muita energia e o seu cérebro não gosta, ou porque aquilo é desafiador, ou porque você acha que aquilo ali não vai dar resultado, ou porque o seu sabotador está gritando que você não tem que fazer aquilo. Enfim, aconteceu um desconforto que te levou para um processo de fuga. Esse processo de fuga acontece geralmente no celular, que é a fuga mais fácil e mais gostosinha. É aquela fuga que o seu cérebro ama, né? Porque você dá para ele aquele conforto imediato daquilo que você precisa. Então, o que a gente precisa fazer, no caso, é a gente mapear quais são os desconfortos que a gente sente. Para a gente tratar o desconforto, porque quanto mais eu mapear e tratar esse desconforto, menos a minha cabeça vai sentir a necessidade da fuga. E menos vezes vai acontecer essa questão de eu ir, navegar e fazer outra coisa, muitas vezes inconscientemente, ao invés de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu venho há 8 anos olhando para isso de uma maneira muito profunda. E eu tive muitos resultados, sabe? Não que eu não procrastine mais, não que eu não seja caótica e bagunçada mentalmente, não que eu não tenha perdido essa característica da fuga. Eu tenho tudo isso, mas eu consigo, apesar de tudo isso, focar no que eu preciso focar. Eu consigo encontrar essa congruência do longo prazo com o aqui e agora. E é justamente aí que vem os meus resultados, sabe? Tem pessoas que falam pra mim, nossa, Isa, como que você consegue fazer tantas coisas, né? Como que você consegue estar à frente de um negócio que faturou 10 milhões de reais nos últimos 2 anos? Como que você consegue ser mãe de 3 filhos? Como que você consegue cumprir o seu papel como empresária em home office, casa, criança, viagem, marido, você, tudo junto e misturado? E eu entendo, gente, que não é um talento extra, não é um QI acima da média, porque o meu não é dinheiro, porque quando eu comecei eu não tinha, muito pelo contrário, o nome estava sujo, eu estava toda ferrada financeiramente, isso foi construído realmente do zero. Então eu acredito de verdade que o que faz diferença é a forma como eu me organizo, produzo e trabalho todos os dias. É isso que faz a diferença. E ainda assim, gente, mesmo procrastinando, mesmo escorregando ali na casca da banana do foco, mesmo me distraindo, mesmo com os meus problemas de atenção que eu tenho
ainda assim, os resultados estão muito acima da média, porque todos os dias eu busco conscientemente essa congruência. Tem um gráfico do Dr. Mihaly, que é um gráfico de flow, que me ajuda muito também nesse processo. Eu quero desenhar esse gráfico aqui para vocês. Quem é minha aluna já viu eu fazendo isso em algumas aulas, mas para quem não é minha aluna vai ajudar muita coisa. Eu vou colocar aqui uma página no iPad e vou desenhar aqui para vocês. O que acontece, gente? Ó, deixa eu aumentar aqui a luz do iPad também, beleza. Pronto, vou tirar aqui a minha página para você poder ver o que eu tô fazendo, tá? Então, vamos lá. Pronto. Ó. No gráfico do Dr. Mihaly, funciona da seguinte forma. Eu vou tirar aqui os comentários também, só para você conseguir ver exatamente o que eu tô fazendo. O Dr. Mihaly fala pra gente que existem duas variáveis que a gente precisa levar em consideração para a gente ter foco ou flow. Eu já vou explicar para você o que é flow do ponto de vista do Dr. Mihaly. Ele diz que uma dessas variáveis é o quanto de habilidade você tem para fazer aquilo. E a outra variável é o quanto desafiador. Pronto, vou colocar desafio. O quanto desafiador é aquela atividade que você vai fazer. E aí, aqui existe um gráfico de proporção, desafio e habilidade, que o Dr. Mihaly explica pra gente que funciona da seguinte forma. Imagina, eu vou fazer aqui alguns riscos para você ver, tá? Imagina que tem um risco assim, e aí a gente tem um outro aqui e um outro aqui. Essas são as possibilidades. A primeira possibilidade aqui, ó, nesse pedacinho, a gente está falando que aquilo que você está prestes a fazer tem pouco desafio para você, não te desafia muito. E você também não tem muita habilidade para fazer aquilo. Você não tem habilidade, mas o negócio também não te desafia. Então, quer dizer, o que você sente na realidade aqui é apatia. Você concorda comigo que você ser distraída na apatia é muito fácil? Tudo que o seu cérebro quer é que você se distraia, porque você está sentindo apatia. Agora, vamos continuar aqui o processo. Vou pegar outra corzinha aqui. Vamos imaginar agora que você tenha aumentado o nível de habilidade, mas você não aumentou o desafio. Então, você está aqui, ó, nessa parte do gráfico, tá vendo? Você tem habilidade para fazer aquilo, mas aquilo não te desafia em nada. Vou dar um exemplo. Sabe quando você está num trabalho em que você já faz aquilo há muito tempo e não tem ninguém te cobrando por aquilo e é tudo, todo dia a mesma coisa? O que você sente? Tédio. O tédio também te leva para a distração. E quando você tem muita habilidade e nenhum desafio, isso aqui te traz para uma sensação de relaxamento. Sabe? Aquela coisa de fazer com os olhos fechados e nem prestar atenção no que você está fazendo? Pois é. Agora vamos mudar um pouco aqui o cenário? Vamos aumentar o desafio? E aí eu tenho dois cenários aqui para passar para você. Imagina aqui com o desafio médio, aqui ó, desafio médio, mas pouca habilidade. Você está se sentindo desafiada, aquilo ali tá de alguma maneira te jogando contra a parede, mas você tem pouca habilidade. Isso aqui vai te gerar uma sensação de preocupação. Preocupação. Isso aqui vai gerar ansiedade, vai gerar, né? Então, aqui também vai gerar distração, principalmente se você tiver o padrão de fuga, como eu tenho.
Eu tenho esse padrão de fuga. Quando alguma coisa está me preocupando, eu tendo a colocar algo no lugar. Para dar um outro comando para o meu cérebro fingir que eu estou ocupada, mas na verdade eu estou fugindo daquilo. Isso é um padrão meu que eu vivo fazendo e aí eu vivo voltando atrás. É um negócio que eu estou sempre olhando, porque é uma coisa que eu vim de fábrica, eu faço. Então, eu tenho muita atenção quando eu estou com um desafio intermediário com pouca habilidade. Isso aqui você percebe que você precisa controlar todos os dias na sua vida, nível de habilidade e desafio. É sempre isso. Agora, se você tem um nível de desafio que seja intermediário, mas se você tem bastante habilidade, mano, tá dominado, né? O que você sente aqui no caso é controle. Você se sente no controle da situação. Então, tipo, fazer uma live para mim é uma situação de controle, porque eu tenho muita habilidade, mas isso também me desafia. Sempre vai desafiar, vai passar 30 anos e uma live sempre vai me desafiar. Mas eu me sinto segura, eu me sinto no controle, porque eu sinto que eu tenho muita habilidade para fazer isso. Agora, vamos imaginar no cenário aqui de cima. Esse cenário aqui de cima, o desafio está extremamente alto. Aqui é muito desafiador. Só que eu tenho 3 cenários. Eu tenho o desafiador com pouca habilidade, o desafiador com habilidade intermediária e o muito desafio com muita habilidade. Vamos ver o que acontece aqui? O desafio alto com pouca habilidade vai te gerar uma situação extremamente desconfortável de ansiedade. Vai te gerar ansiedade. Por quê? Porque você está se sentindo pressionada, mas ao mesmo tempo você não sente que você tem as habilidades necessárias. Agora, desenvolveu as habilidades, o desafio continua alto, gente, isso aqui dá uma sensação deliciosa de empolgação. Sabe? Tipo, nossa, eu preciso fazer aquilo, mas eu sinto que eu tô preparada. Meu Deus, agora vai. Empolgação. Empolgação. Isso daqui é uma situação extremamente estimulante para o cérebro. E aqui você tem menos distração, porque o seu cérebro gosta de estar nesse lugar. Agora, tem um lugar ainda melhor, que é o lugar que o Dr. Mihaly fala, que é quando o cérebro desliga de todo o resto e ele foca naquela coisa que você está fazendo, tanto, mas tão profundamente que você nem vê o tempo passar. E isso aqui é o que ele chama de flow, que é a junção de muito desafio com muita habilidade. Gente, eu sou aficionada em buscar isso aqui para minha vida. Porque é aqui que está o resultado. Então, se eu vou construir alguma coisa nova, por exemplo, eu estou construindo agora, né, um time 100% novo. Nesse exato momento, o meu nível de desafio está aqui em cima. Só que a minha habilidade, ela esteve aqui, eu passei por um período de ansiedade, hoje ela está aqui. Eu estou vivendo um período de empolgação. E eu estou trabalhando todos os dias para aumentar o meu nível de habilidade como empresária, líder, treinadora de equipe, para eu chegar logo aqui. Porque aqui é a performance. Aqui é onde a gente cria. Aqui é onde a gente se sente confortável no desconforto. Aqui é onde a gente não vê a hora passar. Então, o nosso desafio diário é a gente sempre olhar para o que a gente está fazendo e aumentar o nível de desafio e o nível de habilidade para que a gente chegue no flow. Essa é a minha busca diária, gente. É equalizar desafio com habilidade. Me sentir confortável cada vez mais no desafio e buscar cada vez mais habilidade. E saber que o desenvolvimento da habilidade, ele também demora um determinado tempo. Saber que o desenvolvimento
essa curva de aprendizagem para que eu me torne essa pessoa em flow. Isso também demanda tempo e ter paciência e amorosidade comigo mesmo enquanto eu estou nesse processo de aprendizagem, de me encontrar, de saber o que eu estou fazendo, de tentativa e erro, de experimentação. Saca, gente? Então, quando você vai pensar em foco, eu quero que você pense o seguinte: o nome do livro desse gráfico é Flow. Eu não sei se tem ele em português, mas em inglês, eu li ele em inglês, ele se chama Flow, e o autor é o Dr. Mihaly, é um psicólogo maravilhoso, incrível. O que eu faço, gente, no meu dia a dia? Vamos revisar aqui algumas coisas. Como eu sei que são dois tipos de distração, a distração sensorial e a distração emocional, o tempo todo eu tô olhando para isso, né? Então, por exemplo, eu trouxe uma listinha de coisas aqui. Eu controlo muito na minha vida o que entra. Como assim, Isa? Me dá exemplos. Eu controlo as pessoas que entram na minha vida. Eu controlo a rede de influência da qual eu faço parte. Eu controlo a qualidade daquilo que entra na minha vida. Então, por exemplo, eu não estou em grupos de WhatsApp, principalmente grupos que ficam passando fake news e tudo mais. Eu saio deles mesmo, eu nem peço desculpas. Eu vejo que é um grupo em que as pessoas estão reclamando, ou que as pessoas estão brigando, ou que as pessoas estão passando fake news. Eu simplesmente saio desses grupos. Eu escolho muito as pessoas com quem eu convivo, porque o círculo de influência ele faz muita diferença pra gente. Eu controlo muito o que entra em relação a notícias, em relação ao que eu consumo. Então eu não consumo nada que tenha violência, eu não consumo sites de notícia, eu não consumo televisão. Então nada disso faz parte da minha vida. Então eu controlo o que eu entro, o que entra. Todos os dias eu tenho o meu me time. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é cuidar de mim mesma. Então eu cuido da pessoa mais importante da minha vida assim que eu acordo. Eu tenho um momento de silêncio, eu tenho o meu momento com o meu bullet journal, com a minha mandala lunar, com a minha conexão espiritual, com a natureza. Eu vivo primeiro esses momentos do dia, aquilo me abastece emocionalmente, aquilo me traz para um estado de presença absoluta. E nesse estado de presença absoluta eu consigo viver o resto do dia. Outra coisa que eu faço é que todo dia eu tenho um tempo off longe do celular. Hoje, por exemplo, eu fiz isso agora na parte da tarde. Então, eu não sou mais aquela pessoa e quando eu me torno essa pessoa, eu quero me chutar a bunda, gente. Mas os dias em que eu entro no WhatsApp no máximo 3, 4 vezes, é um dia que rende pra mim. O dia que eu fico enfiada dentro daquela caixa de Pandora, que é o WhatsApp, resolvendo pepino, falando com a equipe, é o dia que menos rende. Então hoje, por exemplo, eu fiquei a tarde toda off. Eu estava me dedicando a 3 atividades muito importantes. Eu estava montando essa aula que você está assistindo agora, eu estava escrevendo um e-mail para mandar para 89 mil pessoas, então era um e-mail importante. Não cabia fazer essas atividades olhando o WhatsApp e olhando a internet e tudo mais. Não tinha como. Uma outra coisa que eu faço muito é dizer não. Hoje eu disse não para umas 4 pessoas que eu amo muito. Sabe? Eu disse não para um grande amigo do Illuminati, que está no Rio e queria me ver, mas não vai ter como. Eu disse não para minha melhor amiga, que queria vir aqui em casa amanhã. Eu disse não para minha sócia hoje, para Clarissa, que ela pediu lá para eu fazer não sei qual alguma coisa. Eu falei assim, amiga, eu não posso, não consigo. E eu disse não para o meu marido. Dizer não é extremamente necessário para que a gente tenha foco. E eu sei que nós mulheres temos a tendência de dizer sim. Principalmente sim para coisas que a gente gosta. Sim para um amigo querido, sim para o marido, sim para o filho. E a gente está sempre dizendo sim, 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 sim. E quando a gente faz esse excesso de sim, a gente não consegue dar foco naquilo que realmente importa pra gente. Então eu disse não para as pessoas. Eu já entendi que o meu papel
não é dizer sim para as pessoas. O meu papel é dizer sim para a construção da minha vida criativa. Quando está alinhado o sim para a construção da vida criativa com o sim para as pessoas, está tudo bem. Mas quando não está alinhado, eu escolho os meus sonhos, eu escolho os meus projetos, porque senão depois quem tem que lidar com a frustração sou eu, né? E não as outras pessoas. Então, na maioria das vezes, eu digo não sem sentir culpa. E uma outra coisa que me ajuda muito é ter uma vida minimalista. O que eu quero dizer com isso? Eu não trago excessos para minha vida, porque os excessos vão me trazer mais distrações. Então eu não sou a pessoa que tem muita roupa, eu não sou a pessoa que tem muitos sapatos, eu não sou a pessoa que tem muitas bijuterias ou joias. Eu sou a pessoa que tem poucas coisas para ter que pensar em poucas coisas, sabe? Aqui em casa só tem 2 coisas em excesso: livros e canetas coloridas, mais nada, né? Então eu vivo uma vida muito minimalista, eu vivo uma vida minimalista em relação inclusive às pessoas, em relação à quantidade de amigos íntimos que eu tenho, em relação a eventos sociais, né? O minimalismo digital, o minimalismo emocional, o minimalismo físico, o minimalismo mental e de pessoas me trazem um foco maior no meu dia a dia para que eu consiga sentar e fazer aquilo que eu preciso. E a outra coisa, gente, é cuidar do ambiente onde você vai trabalhar, sabe? Então, quando eu comecei o meu negócio, eu não tinha um escritório. Hoje eu tenho um escritório, né? Eu não sei se tem pessoas aqui a primeira vez numa live, mas hoje dentro da minha casa eu tenho um escritório com todo o conforto, com 2 internets de ponta, com microfone, computador foda, câmera foda, celular foda, ar-condicionado ligado no talo. Hoje eu tenho tudo isso aqui pra mim. Mas quando eu comecei em 2016 esse negócio, eu não tinha. Eu tinha um espaçozinho na mesa de jantar na sala. Era onde eu trabalhava. Ainda assim, desde o início, eu fiz daquele lugar, daquele ambiente, um ambiente que fosse, ao mesmo tempo, acolhedor e criativo. Desde o início. Então, desde o início eu usava post-it, desde o início eu usava caneta colorida, desde o início eu mantinha aquele espaço organizado da maneira que fazia sentido para mim. À medida que o meu negócio foi crescendo e eu fui podendo investir, e aí eu me mudei para o primeiro apartamento, lá já tinha uma estrutura melhor, depois eu mudei para cá, que é uma cobertura duplex, então eu tenho espaço lá em cima pra caramba para as crianças, eu tenho um escritório aqui embaixo onde eu consigo trabalhar, e eu tenho a sala com outro ambiente, tenho muito espaço, eu tenho estrutura, mas nem sempre foi assim. Agora, desde o início, eu prezei pelo ambiente, mesmo quando era só um pedacinho na minha mesa de jantar. Eu prezava que aquele ambiente era sagrado. Aquele ambiente era o meu espaço de trabalho. Ele precisava ser criativo e ele precisava ser acolhedor para eu poder ter resultado, porque aquilo me trazia, de alguma maneira, foco. O que acontece é que tem várias pesquisas de neurociência que comprovam que o cérebro não é multitarefa. Não existe cérebro multitarefa. Você tem a sensação de que é multitarefa, mas na verdade não é. Na verdade, você para de fazer uma coisa para você fazer outra. Essa é a realidade. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu estou digitando e ao mesmo tempo eu estou olhando o WhatsApp. Não, você está digitando, você para por milionésimos de segundos, você olha para o WhatsApp, seu cérebro muda completamente a função, depois você volta para digitar. E isso tira o seu foco. Isso não tira só o seu foco. Isso tira a sua capacidade de trabalho profundo, de acesso à criatividade, e isso te rouba mais energia. Então a gente precisa, principalmente nós mulheres, a gente precisa sair desse lugar em que a gente acredita que a gente é multitarefa, que a gente é mulher polvo, que tem mulheres, inclusive, que sentem um certo orgulho nisso, né? Tipo, eu equilibro muitos pratos. Mano, isso é a pior coisa que você pode fazer para a construção de vida criativa. Você não nasceu para ficar equilibrando milhares de pratos. O teu cérebro, ele funciona e faz uma coisa por vez. Multipotencial não é multitarefa. Multipotencial
é a pessoa que gosta de muitas áreas. Então, por exemplo, no meu negócio, eu transito em marketing, vendas, comunicação, produtividade, sagrado feminino, programação neurolinguística, mapas mentais. Significa que eu faço tudo isso ao mesmo tempo? Não. Eu faço uma coisa de cada vez. Mas eu transito nessas áreas, porque todas essas áreas me fazem feliz. E eu decidi que eu não precisava escolher. Eu decidi que eu poderia construir um negócio em que eu transitasse em tudo aquilo que me faz feliz. Para mim, escolher, nesse caso, era um ato de escassez e um ato de mutilar a minha criatividade. Então, eu quis trazer a multipotencialidade como o foco principal do meu trabalho, da minha manifestação artística e criativa no mundo. Mas isso não é ser multitarefa. Não significa que eu faça tudo junto ao mesmo tempo. Muito pelo contrário, eu sigo um planejamento, eu sigo um processo de organização, eu não vendo todos os meus cursos ao mesmo tempo, eu tenho uma agenda, eu tenho uma estratégia. Então, eu não sou multitarefa. Eu sou multipotencial, são coisas diferentes. Eu falei sobre 3 livros aqui. Falei do livro do Daniel Goleman, que o nome é Foco. Falei do livro Flow, do Dr. Mihaly. E falei do Indistraível também. Foram 3 livros que eu citei aqui para você. Tem um outro livro também que é muito bom. Esse aqui também é muito bom. Trabalho Focado. Pra vocês entenderem como é que foco é uma parada que eu estudo mesmo, gente. Estudo, aplico, trabalho focado, também é muito bom. Vale a pena, se você quer mergulhar nesse assunto, é um livro também que faz muito, muito sentido. Ok, meus amores? Adorei ficar com vocês aqui. Um beijo.